Seja muito bem-vindo ao podcast Escute a Sua Voz. Nosso episódio de hoje muito mais que especial. Por quê? Porque tem uma pessoa que faz parte da minha vida há muito tempo, mas é claro que esse podcast, ele é de uma forma leve, interativa, de uma forma gostosa. Então, assim, da mesma forma que a gente vai fazer o nosso podcast aqui, ó, tomando o nosso mate. Por que um mate? É muito mais que simplesmente uma bebida. O chimarrão é uma forma da gente descontrair, a gente manter aquele vínculo e também faz parte da nossa história. Por isso que o chimarrão vai fazer parte hoje desse podcast. Então, se você chegou aqui agora, nesse momento, já se prepara, porque eu tenho certeza que o conteúdo desse podcast vai tocar a sua vida, vai conectar você. Por quê? Quando a gente escuta a nossa voz, a gente tem histórias, a gente tem ensinamentos e legados. Então, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, curte, compartilha, porque eu tenho certeza que a pessoa que você pensou nesse exato momento é a que vai ficar muito feliz ouvindo esse conteúdo. Então, sejam muito bem-vindos e sem delongas, com o meu mate aqui pronto, preciso dar as boas-vindas a essa minha convidada linda, maravilhosa e que, assim, faz parte da minha vida, da minha história. Então, assim, já para começar a apresentar, além de minha amiga, minha irmã de coração, de alma, minha afilhada, isso mesmo, afilhada de jornada, ela faz grande parte da minha história, da minha vida. Inclusive, ontem, quando a gente ficou conversando, a gente caiu, assim, no choro. Então, apresentando oficialmente com vocês a minha amiga Alexandra Leonarchic. Mas ela tem um currículo, gente, que para apresentar, ela é maravilhosa. Gerente executiva de pessoas da Escolta Consult, uma empresa super reconhecida. Mas eu quero que você se apresente. Minha amiga, seja muito bem-vinda. Antes de tudo, seja muito bem-vinda. Esse espaço é seu. Ai, amiga, eu tô muito honrada, né, com o convite. Tô muito feliz, tô muito emocionada. A chorona, né, como sempre Aqui se tá encontra. livre pra chorar, não tem problema. Exatamente. Muito feliz com o convite e poder estar aqui com você, vivendo esse momento, né. Tá sendo muito especial para mim. E a Ali, a mãe, a Ali é um profissional que está aí no mercado há muito tempo. É mãe de 3 filhos, do Pietro, da Valentina e do Lorenzo, né? Eu sou formada em administração, atuo na área de pessoas, já atuei na área de gestão hospitalar, hoje na área aí de tecnologia. Gosto muito. Então, aí tem todo um universo para a gente poder compartilhar e trocar umas ideias. Acho que muito que isso, acho que a gente tem um propósito muito grande de vida, como mãe, como mulher, de poder compartilhar e inspirar aí algumas, né, pessoas ou mulheres para acreditarem no sonho, para poder buscar ali a realidade, independente do momento, da fase da vida, que a gente sempre tem aí oportunidade de estar recomeçando e correndo atrás aí do sonho. Então, a ideia é a gente vai ter um papinho, contar um pouquinho dessa história, dessa trajetória. E sendo com você, assim, está sendo mais do que especial. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Eu também. Eu falo assim, é uma rasgação de seda, gente. Porque eu sempre falo assim, quando a gente ama as pessoas que estão na nossa vida, eu falo que essa rasgação de seda, essa parte de elogio e de amor, ela é muito recíproca e é muito natural. Então, vamos passando o mate aqui, porque não dá pra gente ficar só de papo. Dizem lá no sul, né, que tem um bordão que a gente sempre fala assim, sempre morreu alguém com a coisa na mão. Mas isso, assim, é só na brincadeira. E não tem como trazer, e eu sempre falo que Fono das Estrelas não é só sobre celebridade, famoso, de Instagram, de rede social, de televisão, novela. Eu falo que ser Fono das Estrelas é ter uma constelação, e eu sempre trago uma explicação que é o que faz sentido para mim. As pessoas no começo sempre me falavam assim, meu Deus, mas você só tem de famoso agora, você só tá com pessoas, né, mais especiais para a mídia. E eu lembro que num voo, sabe, Ali, eu estava olhando pro céu à noite, eu estava indo daqui a São Paulo, e eu estava muito incomodada com isso, porque eu sempre fui muito acessível a todas as pessoas, e eu fiquei tentando entender. E foi onde veio um grande estalo na minha cabeça, assim, olhando para aquele céu. Falei, gente, a gente só observa o céu, a gente só presta atenção, e ele marca a nossa vida, os momentos da nossa vida, quando o céu está muito estrelado. Quando ele está nublado, a gente nunca observa, a gente nunca olha para o céu. Porque a lua, ela chama atenção quando está estrelado, quando o céu está bonito. Eu falei, e é aí. A constelação da Fono das Estrelas é exatamente igual. Por quê? Porque tem estrelas de todos os tamanhos, de todos os brilhos. E quando todos estão brilhando com aquele céu lindo, ele marca a vida, ele conecta pessoas. E é isso. Constelação da Fono das Estrelas é pessoas especiais que transmitem luz, pessoas que têm história, porque é isso que conecta. E você
é mais do que luz na minha vida. Você faz parte, é a minha estrelinha que tá lá o tempo todo, uma estrelona aqui junto, né? E como o nosso podcast, ele já é escute a sua voz. E é uma das coisas que, apesar que a gente já veio se conversando muito, eu quero que as pessoas conheçam muito dessa Ali. A Ali que eu tenho acesso. Se a Ali hoje tivesse, nesse momento da sua vida, que a gente fala aqui, a gente passa muitas fases. A Ali criança, qual é a balança da Ali criança? Por exemplo, assim, o que a Ali criança ouvia de positivo e de negativo? Quais eram as frases positivas e negativas que aquela criança ouviu que te impulsionaram ou te travaram durante toda a sua vida, Ali? Então, eu acho que a gente vem, né? Eu venho do interior, então no interior você acabava recebendo, né? A gente tinha muito aquela questão de você ter muita limitação, de não ter acesso, ou de que você não podia sonhar grande. Então a Ali menina, ela era ativa, super ativa, ansiosa, sempre correndo atrás. A gente começou a trabalhar muito cedo, né? Por conta da realidade que a gente sempre viveu, mas eu lembro que, assim, uma das frases que o meu pai sempre falava muito é assim: eu quero que vocês estudem e se tornem alguém na vida. Já que, apesar dele ter sido marceneiro, ter acesso a estudo, tudo mais, mas ele sempre impulsionou a gente para buscar e correr atrás dos nossos sonhos. A gente acabou perdendo ele muito cedo, mas a minha mãe continuou incentivando. Isso acabou fazendo a gente se unir, acho, cada vez mais. E a gente teve a oportunidade de estudar muito jovem cedo. Então, você também viveu muita parte da minha infância, assim como eu com você vivia dentro da sua casa, e acho que a gente vivia realidades muito próximas de família. Pais que tinham uma realidade dura, a gente teve que correr atrás de tudo para estudar e ir atrás dos sonhos. As frases, eu acho, que mais me marcaram algumas pessoas falavam assim: o fato de você vir de uma família mais simples, você vai te limitar onde você quer chegar. Porque na nossa época, você tinha que passar numa federal ou numa estadual, porque uma faculdade particular ela era muito fora da nossa realidade. E aí a gente sempre tinha um sonho de, né, se tornar alguém, ter uma faculdade e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre, acho que, acreditou, né? As nossas meninas lá do passado, elas sempre acreditaram que a gente tinha um propósito. E eu acho que como uma base, assim, acho que isso também depende da religião. Quando você tem uma base, nós tivemos uma base muito forte religiosa, de acreditar que existe uma força maior, que Deus vai estar ali do nosso lado. Isso foi nos impulsionando cada vez mais. E eu acredito que eu sou muito abençoada, porque eu, ao longo da minha vida, seja da Ali menina, da Ali adolescente, da Ali que teve a oportunidade de fazer faculdade, porque muitas pessoas incentivaram e ajudaram a custear, essas pessoas, você vai, sabe, acho que assim, é o ciclo, você vai fazendo bem e isso vai retornando para você. E aí foi aonde eu fui, né, desbravando muita coisa, me permitindo estudar, trabalhar. E eu acho que daí começa todo esse propósito da tua vida, assim, sempre você fazer além, porque alguém vai estar olhando para você, alguém vai ver o teu potencial e vai dar essa oportunidade para você. Então, hoje a Ali, ela navega, senta em mesas, conhece pessoas, teve oportunidades que eu corri muito atrás, acreditei, mas eu sou muito grata pelas pessoas que ao longo dessa carreira, pessoas, famílias que me impulsionaram, que financeiramente muitas vezes me ajudaram chegar onde eu cheguei. E profissionalmente no meu trabalho, chegava começando a fazer alguma coisa, você sempre se proporcionando ajudar a fazer algo a mais, tanto para aprender, isso foi me ajudando no meu crescimento profissional. E eu falo que nosso limite não é da onde eu estou, mas é onde eu quero chegar. Então, ninguém vai dizer para você, é só você mesmo correndo atrás, se permitindo, se desafiando. E ao longo desse processo, a Ali se tornou mãe, né? Então, também tendo que conciliar toda essa parte, né, dos filhos com a vida profissional. Que para muitas mulheres isso é muito difícil. Então, a gente romantiza, mas não é fácil. Muitas vezes você acaba tendo que se privar, né, e se limitar por necessidades ali fisiológicas e mesmo emocionais, a gente como mãe. Mas a gente tem que não desistir do nosso sonho de menina, do nosso sonho profissional. Pode sim dar uma pausa, pode, né, se permitir por um período, mas os filhos vão crescer, a vida vai continuar. E nunca é tarde para recomeçar, para correr atrás de sonhos que ficaram na gavetinha ou de oportunidades que talvez naquele momento você não conseguiu, né, seguir e correr atrás e retomar. Habilidades que a gente nunca é bom em tudo. Então, desenvolver algumas habilidades ou então a gente focar no que a gente tem de bom e poder se dedicar para aquilo. E eu falo que
pelo fato de eu ter sido muito abençoada ao longo da minha vida por pessoas, por famílias que sempre estiveram comigo, hoje eu tenho um propósito e eu procuro sempre também estar incentivando, cuidando, ajudando, para que essas pessoas também consigam correr atrás, né, dos sonhos dela. E eu falo que eu procuro hoje não ter palavras negativas com ninguém. Claro que às vezes as pessoas têm assim, né, idealizam algo muito distante. Então vai um degrau de cada vez, mas não desiste, porque cada desafio você vai vendo até onde você pode chegar. E aí, se é realmente aquilo que, né, que é o teu propósito de vida, seja pessoal ou profissional, para que você também não se frustre e desista ali, né, no primeiro desafio. E é lindo ver essa trajetória, porque ontem a gente estava olhando álbuns de fotos. Gente, álbuns de fotos impressa. E não era dessa câmera digital de celular que você vai lá e tem 500. Era álbuns de fotos, então eu falo assim, difícil olhar uma que a gente conseguisse salvar com umas carinhas boas. Mas quando a gente olha para trás, e eu lembro, a gente voltou para lembrar de coisas da infância, de momentos, o quanto na nossa narrativa, né? Então, assim, até a gente estava conversando, a gente estava junto no colégio, eu morava num bairro, a Ali morava no outro bairro. E a gente andava muito a pé. Tudo que a gente fazia, assim, para resolver problemas. E o mais interessante que ontem, eu lembrando de tudo isso, por mais que era assim, não tinha essa história de pai levar, pai buscar, ir de carro para cá, de carro para lá, e de Uber, e manda táxi, nada disso, gente. Era assim, quilômetros e quilômetros. Quilômetros e quilômetros. Era Pato Branco, quem conhece Pato Branco daí? Desce morro, sobe morro. Então, assim, a gente já fala, o colégio ficava no morro, a casa dos meus pais no outro morro, a casa da Alia no outro morro. E, assim, a gente tinha propósitos e facilidade para usar a comunicação. A gente era muito decidida a usar as coisas. E uma coisa que vem muito, as frases que eu lembro, por mais que a gente convivia, né, Ali, com situações ou pessoas que têm a parte negativa, mas eu lembro que toda vez que eu recordava ontem nas fotos, a gente não via dificuldade nas situações. A gente sempre tinha um como. Como resolver, qual a estratégia para fazer cada coisa. Então, assim, a minha mãe, ela vem muito com uma frase que, eu lembrando ontem, ela nunca me disse, você não pode. Ela sempre me disse, descubra o como. Descubra o como e corre atrás. E ontem, a hora que a gente, depois de descer lá de casa, a gente ficou olhando para os álbuns, as fotos, e eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, o lado que conectava muito eu e a Ali era porque a gente era muito leve, a gente se divertia muito com todas as situações, a gente ria de fazer guerra de travesseiro, gente. A gente ria tanto e a gente descobriu os como diante da dificuldade. E eu vi que, enquanto eu estava nessa fase, até esse processo, eu sempre vi o lado positivo das coisas, a gente descobriu como, mesmo andando quilômetros, a gente fazia trabalho, a gente resolvia as coisas. E quando passou uma certa fase da minha vida, eu comecei a dar mais voz pro negativo dos outros, a dificuldade dos outros. E se a gente não se resgata para esses momentos, a gente fica imerso a um universo, a um ambiente, uma mesa, aonde o negativo te traz para o problema, para a dificuldade, e você começa a ouvir tanto negativo, que daqui um pouco a tua frase, o teu inconsciente, o teu mindset, ele está totalmente negativo. Exatamente, eu acho que tem dentro desse processo eu lembro muito que a gente se adaptava para qualquer grupo, a gente queria jogar vôlei, a gente jogava vôlei, então a gente jogava com a nossa turma, a gente sempre estava disponível para jogar para quem faltasse, e se adaptava nesse processo como um todo. E eu acho que pelo fato desse nosso jeito, a gente sempre tentava, eu lembro que a gente sempre olhava os dois lados. A gente tinha um grupo, né, de amigas que eram sempre unidas, nós éramos em 4, e normalmente tinha, né, as briguinhas, assim, mas a gente sempre conseguia conciliar, vamos olhar, né, ouvir o outro lado. E eu carrego isso muito para minha vida até hoje. Então, sempre quando vem uma situação, problema, seja com os meus filhos em casa, seja no trabalho, seja na família, eu sempre procuro falar assim, cara, tem que ouvir os dois lados. E tento, assim, sempre exercitar o não julgamento. Porque quando você começa, né, a julgar, você sempre tem uma tendência ao lado negativo, à situação ruim da coisa, ou condenar um único lado sem ouvir o outro. E eu acho que a gente tem essa semelhança porque a gente sempre foi muito nesse sentido.
E aí eu lembro quando você me convidou para fazer a jornada, que, né, você, minha madrinha de jornada, era uma época onde meu pai já estava bem doente. E, assim, meu pai, ele era alcoólatra. A gente tinha passado por alguns momentos difíceis e eu não conseguia, né, ter uma interação muito legal com ele por tudo que a gente tinha passado. Mas eu precisava perdoar ele. E eu, como filha, não tinha como julgar. Eu tinha que entender que era o que ele podia me oferecer naquele momento. E aí você me levou para a jornada e a gente conversava muito sobre isso. E foi um momento, assim, especial e, assim, acho que crucial para a minha vida, assim. E eu era super jovem, a gente era super jovem de tudo, mas ficou tão marcado para mim. E aí isso foi dali para a vida. E hoje eu percebo, assim, muito que as pessoas às vezes falam, nossa, como que você consegue olhar por um outro prisma as situações, por outro... Mas eu acho que vem desde, né, da nossa infância, principalmente por eu ter tido essa experiência e vivenciado, principalmente com a jornada, e carregado para a minha vida, que a gente hoje se permite conseguir manter esse equilíbrio. Claro que às vezes eu cometo injustiças de julgar ou de absorver essa coisa negativa, de não acreditar que eu tenho potencial, que eu sou capaz, sempre fico, né, naquela, mas será? Mas como a gente acaba sempre fazendo o exercício de analisar os dois lados, acho que a gente consegue ser mais mutável, assim, se adaptar e olhar o todo que está acontecendo, né? E olha que interessante, você trouxe essa lembrança de nós 4. Porque hoje parece que, assim, as pessoas, qualquer coisa que uma pessoa faz, ela te olha mais ou menos, a outra já, não vale, não sei o quê. É muita... E eu, agora voltando, realmente, nós era 4 amigas, assim, amigas. Cada uma com personalidades bem diferentes. Eu acho que um pouco mais próximas ainda era eu e você em termos de personalidade. Mas éramos 4 pessoas totalmente diferentes, mas a gente era tão unida que não tinha essa um puxar para um lado, não. E era bem pelo contrário. Quando alguém das 4 começava meio que dar uma afastadinha, a gente se reunia, não para falar mal, mas para resgatar. Uhum. E isso, uma das coisas era muito nítido, porque a gente fazia muito isso. A outra parece que ela tá meio estranha, tá meio esquisita com a gente. Ao invés da gente julgar e afastar, a gente agregava de volta. Uhum. Então, a gente fez muito isso. E só para você que está em casa escutando, o que seria a Jornada Jovem? A Jornada Jovem é um movimento da Igreja Católica aqui em Pato Branco, onde a gente tem um retiro de jovens. Então, a gente são 3 dias de retiro, ainda existe a jornada. Sou apaixonada pelo movimento, eu amo a Jornada Jovem. A gente até fundou depois lá em Campo Largo. E eu fiquei mais de 13 anos entre palestrar e trabalhar e fazer parte do movimento. E na jornada, a gente passa pelo retiro no final de semana. Tem toda uma participação muito especial no final de semana. Depois, a gente fazia parte dos grupos. Então, assim, era uma fase da nossa juventude onde a gente estava sempre envolvido com coisas do bem, pensando em fazer coisas do bem, porque o movimento da jornada sempre foi focado em família, pessoas e família. Então, a gente sempre teve uma base muito legal. Então, até para quem está conhecendo agora, ou já ouviu falar de Jornada Jovem, é um movimento muito grande que tem no Brasil. Mas foi uma fase muito boa, porque a gente pegou um movimento onde marcou a nossa vida, tanto a minha vida, porque eu nunca vou me esquecer, da mesma forma que para ti foi importante. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei meu pai falando que me amava foi dentro do retiro da jornada. Então, assim, são detalhes que vai mudando. E hoje, quando eu olho, assim, pós-pandemia, a gente veio com muito mentor, tem muito profissional que fala de expansão da consciência, que fala sobre várias metodologias. Não está errado, gente. Mas hoje eu olho, a gente já vivia muito disso, sem ter um nome, sem ter um título, sem ter uma metodologia aplicada, que hoje está muito nítido na internet, né, Ali? Isso, exatamente. E eu falo isso porque a jornada marcou justamente pela vivência que eu tinha com meu pai, e isso me permitiu hoje saber lidar com pessoas que têm perfis diferentes, perfis mais introspectivos, perfis mais comunicativos, perfis mais rígidos, né? E não está errada. Hoje a gente, né, trabalhar com pessoas, e a área que eu atuo hoje, eu tenho muita interação com pessoas. Dentro da consultoria que eu trabalho, eu faço toda a parte, né, de recrutamento, gestão também dos consultores, alocação e tudo mais. E aí tem essas diferenças do dia a dia. E aí eu falo que muito disso, né, de ter vivido essa experiência, abre, né, a tua mente naquela etapa, e de ter tido pais assim que foram mais rígidos, ou na infância vivendo muito mais. Acho que a gente se preparou, a gente ainda tem um preparo para gerenciar ou administrar, né, esses perfis de pessoas.
Porque é muito gostoso trabalhar com gente que é leve, que é participativa, que aceita, né, muito mais fácil. Mas o teu maior desafio é você gerenciar ou trabalhar com perfis que, né, exigem muito mais ali, né, um convencimento, uma justificativa, uma argumentação. E eu falo que a vida preparou a gente. E a jornada, na época, justamente foi isso. Foi o momento que eu também ouvi do meu pai que ele me amava. Sendo que eu sou uma pessoa que eu sou do toque, eu sou do abraço, eu sou amorosa, eu gosto disso tudo. E eu não conseguia ter isso dos meus pais. E isso acabava sendo uma frustração, né, para mim. E depois eu fui entender que né, ali a comunicação do amor deles era diferente, até porque tinha uma história diferente, né, que eles viviam. E isso prepara muito, e eu acho que para essa facilidade hoje que, né, que eu acabo tendo de atuar e de trabalhar ali com pessoas e nesse universo. Mas a jornada foi um marco muito importante para a minha vida nesse sentido, e também eu acho que assim é uma fase que a gente também tem as nossas revoltas, as nossas rebeldias e tudo mais. E aí entrou muito pelo acolhimento, seja da igreja, por questões de apoio financeiro, emocional. E aí eu carrego comigo esse propósito de devolver também isso para a comunidade, para as pessoas. E quero deixar no legado ali dos meus filhos também esse cuidado. E hoje eu vejo que né, graças a Deus eu consigo. Os meus filhos são super amorosos, atenciosos, eles enxergam as pessoas. Porque eu falo que o mundo hoje ele é muito carente, não é carente só financeiramente, mas é carente de um bom dia, de um olhar, de um cuidado, de um carinho, de um afeto, né? E a gente é muito disso, ou de uma gratidão, do acordar, né, do reconquistar, do rever, do recomeçar. Então, acho que esse é o meu maior propósito e é o que o meu maior legado aí que eu quero deixar. E você sabe que é tão unido, eu falo assim, ai, gente... eu tava ontem, depois que eu postei as fotos, foi muito interessante, que eu coloquei as fotos, algumas não, só algumas, tá, gente? Porque tem algumas que não tem como. E assim, nunca teve tempo ruim na nossa amizade. Gente, vou contar pra vocês. Primeira vez que eu pisei no mar, primeira vez que eu conheci a praia. Né, amiga? Nós. A gente tava junto. Primeira viagem em escola, que a gente foi pro Beto Carreiro com o colégio. A gente foi pra lá. Formatura da oitava série. Formatura da oitava série. A gente passando, viu o mar, fomos pro Beto Carreiro. Na volta, a gente incomodou tanto aquele motorista que ele precisava deixar a gente botar o pé no mar. A gente tinha que sentir o mar. Eu nunca me esqueço, a gente remangou as calças. Entramos com os pés, a gente entrou com... Não tinha roupa. A gente entrou naquele mar. Os cabelos depois sem condição. Aquela água do mar. Imagina, a gente, né? Tudo era festa, legal. Tudo era tempo bom. Realizadas. Como é que voltava de lá? Toda a quilometragem, 400 quilômetros de volta. A gente parou, era no Grau, né? No Grau. E nós temos uma foto, eu, a Ali e a Gi, lavando os cabelos na pia do banheiro para poder voltar embora. E aí algumas coisas que eu estava compartilhando, e foi muito interessante, porque eu recebi algumas mensagens das pessoas comentando os stories que eu tinha postado, falando da questão da amizade, do quanto de verdade, assim, os laços de comunicação que a gente tinha, e era tão forte, que pode passar o tempo que for, fazia muitos anos que a gente não se via pessoalmente, assim, ou até mesmo via internet, se acompanhava de rede social, mas não muda, e o quanto eu sinto hoje que as relações, elas estão, digamos, de passagem, descartáveis. Você tem aquela pessoa que eu vejo muito, assim, nesses ambientes, agora tudo é network, pega o teu contato para o que você pode me servir, mas... O que eu posso te servir não é vínculo, não é laço, não é uma comunicação que gera um relacionamento que realmente vai perdurar na tua vida. A gente está numa geração onde tudo, e eu vejo isso muito com os jovens, é você fazer amizades, conexões, contatos, de uma forma muito... hoje é oi, tchau, legal, amanhã não sei mais quem é, e as pessoas estão ficando vazias de pessoas reais na sua vida. Isso mesmo, acaba tendo muito essa intenção, né? Eu vou, né, me conectar porque o que né, eu vou ter de benefício, o que vai agregar para minha vida. Eu acho que sim, a gente trabalha, a gente precisa criar vínculos. Eu falo que a gente sempre tem os boletos motivacionais que chegam no final do mês, que fazem com que a gente tenha uma vida profissional e precisa capitalizar, que não está errado. Mas acaba que, assim, muitas vezes você perde, né? É como você falou, você perde, assim, você deixa de olhar para a pessoa
também perguntar se ela tá legal, se além do contato profissional ela tá precisando de algum apoio. E eu acho que isso, assim, se abrange para tudo, seja para a vida profissional, para os relacionamentos, né? Tudo hoje, né, se torna muito fácil, não dá, vou tentar, descarta, vou começar de novo. E eu acho que é uma prova disso. A gente se conhece há muito tempo, acabou que nossos caminhos, né, ao longo da nossa trajetória seguiram rumos diferentes, mesmo distante a gente muitas vezes se via, trocava uma mensagem, seguia você, sempre, né, compartilhando e falando, orgulhosa, né, de onde você já está e muito mais ainda onde você vai chegar. E eu, né, no meu mundinho ali também, no meu lado profissional, no meu, né, momento de mãe, e também profissional vivendo a minha vida. Mas a gente ontem, outro dia que a gente se falou, que a gente começou a chorar antes de começar a se falar, por conta da conexão, parece que a gente se viu semana passada. E aí eu acho que é isso, essa essência de você não perder o cuidado, o carinho, o sentimento. Eu voltei para sua casa ontem, a gente foi no quarto da Clay e assim, eu dormia no chão, a gente dormia, você reviver aquelas memórias e a tua mãe, teu pai, assim, me tratavam como filha. E ontem eu estava lá sendo tratada como filha, com cuidado, com chimarrão, com as histórias. Eu saí de lá carregada, né, de coisas como eu sempre saía. E é esse cuidado que não importa o tempo que passe. E é por isso que eu falo assim, que eu sou muito grata e abençoada. E é isso que eu quero também devolver para o mundo. E eu falo muito para os meus filhos que, assim, muitas vezes não é a quantidade, né, de amizade, o cuidado, até onde essa amizade vai te levar. Mas é esse carinho, é esse afeto, esse negócio que vai levar, né, que você leva para a vida. Uhum. Esse cuidado que não tem preço e que nunca deve se perder, porque são valores, como a gente comentou, que a gente tem, que os nossos pais nos passaram e que isso nunca pode se perder, porque isso é você. O resto você vai conquistando, as coisas vão acontecendo. Se você é uma pessoa boa, se você planta o bem, só vai voltar para você. Então, as coisas vão acontecendo naturalmente. E você sabe que você falando uma coisa que mexeu muito do que a gente estava falando, né? A gente fazer as coisas e o quanto tudo que a gente vive, ele se transforma em comunicação. E o quanto essa comunicação, ela pode nos levar... Porque eu brinco assim, quando a gente olha para as fotos do passado, que eu lembro do quanto a gente caminhava, do quanto as coisas eram difíceis. E foi uma fase que, assim, se a gente olha para trás, a gente vê uma fase que, assim, só hoje de pensar o tudo que nós caminhava, eu já ia cansar e dizer assim, não, vamos sentar aí. Mas a gente poderia ter vindo com um repertório muito negativo de palavras. A gente poderia ser muito a geração do ó céu, ó vida, porque só comigo, porque tristeza, que não sei o quê. Mas o quanto a gente modelou. E quando a gente estava assim, fazendo um relembrar dos nossos amigos, do que a gente viveu, tudo, a gente lembrando do que cada um passou, como cada um se posicionou. E hoje a gente se olha e a gente relembra o quanto, por mais difícil que era, o dormir no chão não era problema, o caminhar não era problema, a gente criou uma trilha neural de uma comunicação interna positiva. Uhum. Porque a gente não tinha muito isso de exemplo, vamos ler num livro. Nem tinha na época. Não, assim, e mesmo, por exemplo, hoje a área que eu atuo, né, principalmente a área de tecnologia, e principalmente para nós mulheres, né, é uma área que era, tipo, inacessível, assim, não era acessível, mas era, tipo, a gente fez o curso de datilografia, né, amiga? Computador, assim, era, nossa, surreal, né, telefone. Eu falo que o bom da nossa geração é que a gente pegou, né, essa transição. Mas, assim, muito mais, cara, eu fui ter computador na faculdade porque, tipo, na época a empresa que eu trabalhava trocou os computadores e eu consegui ter um computador aqui lá. E aí, hoje, atuar, e eu vejo muito disso, assim, tudo a gente, né, via como oportunidade. E você falou assim, não de vitimismo, mas, cara, vou sair daqui vou pra frente. Não é o meu estado único daqui, vou me dedicar para muito mais, bora pra frente, segue lá, porque eu acho que nunca na nossa cabeça... E ontem a gente até comentou assim, a gente não era mais inteligente, a gente tinha dificuldade, a gente tinha limitação por tudo. Porque não tinha muito tempo para dedicar, a gente estudava, começou a fazer estágio cedo e não vamos correr atrás e vai, as coisas foram acontecendo e a gente se desenvolvendo nas áreas que a gente tinha limitação, tem dificuldade e tudo mais. Mas é sempre tentando olhar o lado positivo e não, isso vai servir para alguma coisa e lá na frente vai ter um propósito final.
E eu vejo muito, assim, que a nossa geração, e principalmente a gente olhar para a nossa turma, né? Muitas meninas, muitas mulheres ficaram no meio do caminho porque se limitaram, ou porque não se permitiram, ou porque... Eu acho que também entra um pouco da questão da oportunidade, mas hoje eu falo muito, assim, que a nossa área de tecnologia é uma área que está abrindo bastante espaço. A gente precisa acreditar e tem potencial. Eu tenho ido em muitos eventos e tenho encorajado muitas mulheres. A gente hoje, dentro da Escota, tem muito um braço de capacitação, onde a gente incentiva muito quem quer migrar de área, quem quer se desenvolver, porque a gente ainda tem um pensamento limitante de que, né, será... hoje, dentro no grupo, né, societário da empresa que eu trabalho, eu sou a única mulher e me sinto privilegiada e honrada pelo convite de estar sentando naquela mesa. Mas, assim, eu sou ouvida, eu faço parte, né, das tomadas de decisões. É muito importante porque hoje a gente também abriu muito espaço para mulheres participar, tanto na área de gestão quanto na parte de tecnologia, porque às vezes fala assim, a mulher não é muito racional. Não é, gente, tem muitas habilidades, tem muitas mulheres. Então, e às vezes a gente não segue ali o nosso instinto ou o nosso sonho porque a gente já tem essa crença limitante. Então, eu acho que sempre tem que tentar, corre atrás, esgotei as possibilidades, não deu, aí ok. Então, senão você fica só acreditando na fala negativa, né, na narrativa negativa, e você sempre se apropria daquilo e não se permite, né? E daí você nunca vai saber se realmente dá certo para aquilo ou se vai funcionar para você. Não, é verdade. E assim, ó, duas coisas até para quem tá em casa seguir. Calma aí, gente, mas antes de tudo eu vou fazer duas perguntas para Ali, mas se você tá assistindo aqui, ó, já clica aqui no sininho, já clica nas notificações para você receber mais ainda desse podcast, porque todo domingo vai ao ar um episódio novo. Já se inscreve aqui no canal, compartilha. Mas, Ali, antes da gente seguir para as duas perguntas que eu quero te fazer, que é bem pertinente ao que nós estávamos falando, deixa as tuas redes sociais para o pessoal que está te acompanhando de casa te seguir também. Então tá, o meu Instagram é alexandra.leonarchique, Não, acho que é Alexandra.leonarchique. E aí o meu LinkedIn também é alexandra.leonarchique, me segue no LinkedIn, a Escota Consultoria, escota.com, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Lá a gente sempre divulga muito conteúdo da parte técnica, da parte de gestão e também todas as oportunidades. A gente faz as capacitações gratuitas, então é um universo aí que quem é da área de tecnologia ou quem quer migrar de área também pode estar recebendo muito conteúdo bacana e positivo lá. Então, ó, já puxando adendo sobre isso, você já trouxe uma pitadinha sobre o que era. Conta um pouquinho mais para as pessoas saber o que é a empresa que você trabalha hoje, qual que é a tua área, o que a empresa faz, o que ela entrega, é uma pergunta. E muitas mulheres, elas ainda sentem insegurança para se posicionar, principalmente na área da tecnologia. Na sua visão, o que bloqueia essa voz e o que destrava que você... assim, diria que você percebe o que poderia desbloquear ou destravar para que mais mulheres conseguissem se posicionar na área de tecnologia. Mas primeiro conta um pouquinho do que é a empresa, o que vocês entregam, qual que é a tecnologia, para as pessoas de casa entenderem um pouquinho do universo do que você faz hoje. Então, vamos lá. A Escota Consultoria é uma consultoria parceira da SAP, né? SAP é um sistema, um ERP, né? Um sistema alemão, que atua aí em grandes empresas, é um dos sistemas mais seguros do mundo. Então, dentro do sistema, hoje, grandes empresas, a gente tem, né, muitos usuários que utilizam e nós, como consultoria, a gente faz toda a parte de projetos, a parte da MS, que é a parte de suporte. Nós, na Escota, também realizamos rollout, adequações, enfim, implementação do sistema. O que eu percebo hoje nesse universo? Dentro da consultoria, a gente tem duas frentes de negócio, que a gente chama ali das partes funcionais, que quem conhece e domina muito mais a parte da área de negócio, e a parte dos desenvolvedores, né, que transformam tudo em código que precisa ser feito para um sistema funcionar, para o relatório, para uma etiqueta, enfim, e tudo mais, para um relatório, para a parte de vendas, tudo funcionar. Hoje, o que eu percebo muito, assim, desde que eu estou há 7 anos na Escota, quando eu entrei já era um universo muito limitado e acabava indo algumas mulheres mais para a parte de gestão, né? Eu entrei como gerente de projetos dentro da Escota e depois migrei para a parte de pessoas e assumi outras frentes lá dentro. Mas, assim, acabava que as mulheres se sentiam muito limitadas, constrangidas, porque é um universo muito masculino, né? A área de tecnologia, seja website, seja o próprio sistema, qualquer sistema ERP tem um universo muito mais masculino. E aí acabava porque se sentia que não conseguia realmente se posicionar, que não conseguia... o desenvolvimento acabava sendo muito mais voltado para os homens ali, que tinham muito mais facilidade.
E aí eu percebi que ao longo, quando a gente começou a fazer o processo das capacitações e abrir oportunidades, e as nossas capacitações são gratuitas, e abrir espaço para formar pessoas, porque tem muita gente boa no mercado que não tem oportunidade, porque uma academia SAP, ela tem um valor alto agregado, né? Então, é um investimento que muitas vezes... E também não é uma garantia de trabalho. E aí, o mercado começou a exigir, principalmente pandemia e pós-pandemia, né? Acho que o universo todo de tecnologia, porque hoje tudo envolve tecnologia, precisar de muito mais profissionais. E a gente começou a sentir essa necessidade de não encontrar profissionais ali formados, e a gente começou a oferecer as capacitações gratuitas. E ao longo da formação, os destaques a gente contrata e traz para dentro da empresa. Então, você forma, desenvolve, e aí a nossa academia, a nossa capacitação, ela é num formato diferente. Tem a parte teórica, mas a gente traz muito mais a vivência da prática do dia a dia, para depois você já preparar ele para, né, ir atuando com a parte de MS, com pequenas melhorias e projeto. E aí é onde que a gente percebeu que tem muita gente, porque conhece da área do negócio, muitas mulheres, muitas, né, homens também e tudo mais, mas aí as mulheres se sentiram muito mais confortáveis de se inscrever e participar, ou se preparar para uma migração de carreira. Porque como eu falo muito, né, quando você está no estágio, está numa empresa há muito tempo, você já está, né, num cargo, numa faixa salarial muito... né, ali almejado, e quando você vai migrar, você tem que dar alguns passinhos para trás, porque você vai estar ingressando, né, num outro processo. Mas você consegue se preparar para isso e se permitir. Então, eu falo que você conversa ali com o teu conselho e se prepara para fazer esse processo como um todo. E a gente percebeu quantas, principalmente mulheres, né, com muito conhecimento, com muita capacidade, mas que não atuavam na área por falta de oportunidade, ou por falta, porque assim, dentro de uma formação, o investimento é muito alto, você vai acabar comprometendo a tua renda, ou, né, os teus compromissos em casa, e você não consegue se dedicar. E indo para uma formação ali gratuita, você consegue depois tão logo, né, ter a oportunidade de já ter um trabalho. Então, isso foi muito gratificante, e hoje a gente tem ali, né, um número, a Scott hoje ela tem um número de consultoras atuantes na parte de desenvolvimento, na parte funcional e também na parte de gestão, que eu já vou dizer para você que é quase 50-50, e a gente sempre incentiva e busca muito mais, né, dar oportunidade para esse perfil. E eu falo que eu tenho ido muito nos eventos, né, e a própria SAP Community tem feito muitos eventos voltados para as mulheres, porque para que elas sentem à mesa, se desafiem, né, arrisquem, tenta, não deu, vou buscar mais conhecimento para poder sentar nessa cadeira e ocupar esse espaço que ainda tem um mercado infinito aí. E quais são as formações que tem dentro, assim, até para quem está em casa entender o que é SAP, quais são as formações? Para você ingressar na área de tecnologia, você tem que ter, o ideal é ter uma base ali de formação, assim, seja de ciências de dados, computação de dados. Hoje existem muitos cursos novos, assim, tem cibersegurança, mas você tem que ter uma noção na base ali da parte de codificação, para a parte de desenvolvimento. Quando a gente fala de consultor funcional, que é ali um consultor que a gente chama de MM, SD, o FI, que envolve na área financeira, ele pode ter uma formação de contabilidade, economia, administração, porque você vai trabalhar com a área ali de negócio de vendas, a parte de logística, a parte, né, do financeiro, e é ele que conhece todo o funcionamento ali da empresa. Então, para a área funcional, você pode ter uma formação de gestão, e o ideal é, se você já atuou com o sistema, se você já foi usuário, porque você conhece um pouco, né, de como que funciona. E para a parte ali de desenvolvedores, é a parte mais mesmo de formação de dados, computação de dados, tecnologia, porque você precisa desenvolver o código, e dentro dos códigos você usa tecnologia Java, enfim, orientação a objeto e tudo mais, para você poder ter uma noção e você conseguir acompanhar ali a formação. É muito abrangente o quanto a gente tem de oportunidade no mercado que a gente acaba não sabendo. Eu tenho certeza que talvez você que esteja assistindo de casa não sabia, ou se sabia, ótimo. Eu falo que eu aprendo sempre com esse podcast, com os meus amigos mais ainda, porque às vezes você nem fica sabendo de tanta oportunidade que tem. E ainda mais sabendo que é gratuito, você pode fazer. Então, assim, se quem está assistindo, só para a gente dar um adendo para já orientar antes da gente ir à próxima. Quem tem interesse, como é que a pessoa faz hoje para poder se inscrever e poder... É um teste seletivo, não é? Como que funciona? Sim, como funciona? A gente tem hoje, inclusive a gente está começando hoje uma turma de formação de SD, então às 19 horas eu vou estar recebendo todo mundo lá. A gente abre as inscrições e tem um processo seletivo. Nessa última capacitação, a gente recebeu mais de 600 inscritos. Então, a gente aplica uma avaliação super simples, que é para SD de conhecimentos gerais, e aí ali a gente tira uma turma de 40 alunos.
As capacitações, elas são online, 100% gratuitas, aí tem a mentoria, e a cada módulo eles têm uma avaliação para poder avançar, porque você tem que absorver um mínimo de conhecimento para você avançar para a próxima etapa. Então, como que fica sabendo? Acompanhe as nossas redes sociais. Eu sempre divulgo muito no meu Instagram, no meu LinkedIn. No LinkedIn da Escota, no Instagram da Escota, a gente divulga muitas vagas. A gente tem uma newsletter que a gente divulga a cada 2 meses e para quem é inscrito na newsletter vai receber a informação com antecedência. Então, acompanhando as redes sociais, sempre vai estar sabendo ali. Aí faz inscrição, tem o processo e começa. Normalmente, o tempo de duração ali são de 4 a 5 semanas, porque tem as aulas, a mentoria e mais a avaliação para seguir para o segundo módulo. E aí, ao final da capacitação ali, os destaques, a gente normalmente já tem algumas vagas previamente, né, prevista, porque já tem que trazer, a gente já convida para vir compor o nosso time de trainee. Uau, gente, olha a oportunidade. Então, Instagram, Alexandra com X. Isso, Leonard Chique. Isso, Leonard Chique. Isso. E aí, e se tiver dúvida, vai lá no Instagram da Cleidir.fono das estrelas, procura, porque eu tô seguindo minha amiga aqui, ó. Vocês vão ver e vocês vão achar a Ali lá. E no Instagram da Ali tem Escota Consultoria, escota.com. Com 2T? Isso, com 2T. Uhum, tá, escota.com. Escota.com. Uhum. Então, os ambientes que você vai achar. E olha como é incrível ter essas oportunidades. Por que eu dei esse adendo? Porque muita gente chega pra mim assim, eu tô perdida, já não sei o que fazer. Porque a gente tá numa fase onde ou você é youtuber, ou você é influenciador, ou as pessoas que assim, eu vou fazer o que da vida agora? Tem muita gente perdida. Tecnologia é uma coisa que a gente precisa estar antenado, porque é um caminho sem volta. A gente veio falando sobre isso na estrada para chegar até... A gente estava em Pato Branco, gente. E a gente veio para cá hoje falando sobre tecnologia, né, Ali? Isso mesmo. Eu acho que tem um grande diferencial da área de tecnologia, porque hoje a gente trabalha e atua também muito remoto. Então, hoje você pode participar de empresas, de projetos, estar de outras cidades ou estar onde você está atendendo, né, de vários lugares do mundo. Nós mesmos, nossa consultoria, a gente tem consultoria espalhado por todo o Brasil, fora do Brasil. Eu atuo 2 vezes na semana no escritório presencial, os demais dias trabalho remoto, que é um grande privilégio hoje também, para poder conciliar a rotina com os meus filhos e ter, né, essa vivência que para nós mulheres é muito importante. Então, eu acho que além disso tudo te permite, né, essa flexibilidade. Claro que tem etapas de projetos que você vai para o cliente, vai presencial, mas é uma área, um mundo, universo tecnológico que também permite e tem esse facilitador aí, que é muito bacana você poder atuar remotamente. Você pode viajar hoje mesmo. Vim para Pato Branco, atendi algumas coisas daqui, dei algum suporte e consigo viajar, curtindo estar com meus filhos, receber esse convite mais que especial de estar aqui, então, e não deixa de você estar ali, né, assistindo o teu trabalho também. E essas oportunidades, eu vejo o quanto mudou ter acesso. Hoje eu atendo, além do Brasil, são 8 países, eu tenho atendimento remoto. Eu falo assim, quando eu me imaginei ter clientes na Tailândia, em Portugal, nos Estados Unidos, no Canadá, ter clientes em todos os lugares do mundo, com o meu bumbum sentado na minha cadeira, podendo muitas vezes atender do aeroporto, ou eu estou em outra cidade. Então, quando tem essas oportunidades que a tecnologia nos apresenta, ela é incrível a gente poder abraçar. E uma coisa que é bem importante, assim, até o teu ponto de vista nesse processo todo. Qual é o peso para essas pessoas hoje, Ali, que você considera? Porque, assim, o que eu tenho visto muito, sabe? Esse boom, até mesmo quando a gente fala de influenciador, de rede social, de youtuber, as pessoas que mais se destacam são as pessoas que têm mais capacidade de comunicação. Nesse processo todo que vocês abrem, de formação e tal, qual é o peso disso e como que é para essas pessoas que chegam essa habilidade de comunicação que você vê hoje? É ok? Está carente? Como que está esse processo? Então, a área de tecnologia, ela é um misto, né? Normalmente, eu tenho perfis de desenvolvedores. Os desenvolvedores, assim, é muito mais introspectivo, porque eles têm um raciocínio lógico muito mais rápido e eles acabam trabalhando ali muito mais. Mas a comunicação, ela é essencial, porque hoje, para você poder desenvolver qualquer coisa, tem que ter interação com o funcional, você tem que ter interação com o cliente, porque o cliente tem uma expectativa dentro de um projeto, de uma entrega, tudo mais. Você tem ali o gerente de projeto de ambas as partes que fazem a interface. Mas se eu não tiver um entendimento do que é a expectativa do cliente, eu não vou conseguir fazer a entrega. E aí acaba havendo a frustração, aí tanto pela parte da consultoria ou do consultor. Então, eu percebo que hoje, né, diferente, olha, eu tô na Escota há 7 anos. No começo era uma coisa que você gerenciava muito mais, né? O GP fazia muito mais esse papel.
Mas o GP, muitas vezes, ele não tem essa habilidade técnica para entender exatamente como que eu vou executar no sistema o que o cliente tem como expectativa. Então, precisa ter essa comunicação e essa interação. Senão, o projeto vai ser uma frustração. Então, colocar todo mundo na sala para poder conversar, para poder entender e selar expectativas é crucial. Por mais que às vezes você fale ou você queira assim, trabalhar meio que isolado, não tem mais como, porque você não consegue. Você coloca até no papel um script, você tem um escopo do projeto, mas o detalhe do dia a dia de quem está no operacional consegue te mostrar o que tem como expectativa. E se não mostrar e se não comunicar, a frustração ela vai acabar acontecendo. Então, eu percebo que é um universo que era muito mais introspectivo, mas que está se desenhando e ao longo desse período, até por conta do volume, de modificação o tempo todo. A gente está falando agora de reforma tributária que está acontecendo e vai acontecer por muito mais tempo. Então, se você não tiver entendimento, se a tua área de negócio não falar exatamente o que ela precisa, você não vai conseguir ter uma entrega. E aí é crucial ali todo mundo estar na mesma sala e colocando a opinião e gerando ali a expectativa. Porque tem coisas que vão acontecer, ou às vezes eu também sonho com o irreal que o sistema também não vai entregar. Então, é setar a expectativa sempre. Eu falo que a tecnologia hoje, ela, por mais avançada que seja, todo mundo fala assim, mas será que a IA, a tecnologia, ela vai tomar espaço do ser humano? Eu falo assim, a comunicação, independente do movimento da IA, ela sempre vai precisar da comunicação. Em que sentido? A IA, ela só vai funcionar de uma forma extremamente bem. Toda tecnologia, ela tem uma habilidade, ela vai, sim, facilitar a nossa vida, mas ela precisa do que a gente fala daquele prompt bem feito. O que é um prompt bem feito? É uma comunicativa expressada de forma escrita. Da mesma forma que o chat, ele precisa desse prompt. Hoje, esses dias eu estava observando o quanto, inclusive, nos currículos de entrevista, uma das perguntas que começou a surgir é nível de capacidade de comunicação, de assertividade na comunicação. Porque como a gente vai ter muita tecnologia para resolver coisas práticas, burocráticas, rápidas e ágeis, a gente precisa levar a comunicação. E eu acredito muito que pode surgir o máximo que tiver de comunicação se a gente realmente não tiver uma comunicação interna, uma comunicação pessoal, internalizada, para conseguir colocar isso tanto no papel quanto na comunicação verbal e não verbal, a gente vai perder espaço. E hoje ele está sendo uma grande peneira nesse boom de tecnologia que a gente está recebendo. Isso mesmo, porque o pessoal tem uma expectativa muito grande na IA. A IA veio para transformar, já transformou, já traz aí muita coisa, né? Então, e ainda é um universo infinito, né? Que está sendo explorado. Mas a gente brinca muito lá, né? E eu falo muito pro Vonei, assim, eu não vou ser substituída tão rápida para IA, porque ela vai ser difícil ela acompanhar meu raciocínio. Mas acaba sendo isso, assim, se você não souber, se você não tiver um prompt bem feito, seja para isso hoje, para um tipo de criar um vídeo, um conteúdo, ela não vai saber. Vai ficar as memórias? Ficam, resgata a pesquisa, mas ao mesmo tempo você nunca vai conseguir, né? Vai ter algumas áreas, algumas coisas, hoje a gente percebe muita coisa digital, algum tipo de conteúdo que você tem ali, né? Sempre a mesma rotina, ok, mas existem áreas de negócios e perfis ou empresas que têm uma dinâmica que o tempo todo está mudando e sendo executada. E se não tiver sido, né, se não tiver bem alimentada ou munida com a informação correta, ela não vai te trazer ali o que você precisa. Tanto é que alguém já deve, né, muitas pessoas já devem ter vivenciado. Você pergunta uma coisa, ela te traz uma coisa nada a ver, muitas vezes de texto, de conteúdo, e você fala, opa, tá. Se você não souber pedir, você não vai ter a resposta correta. Eu estava aqui, eu conversando com o meu GPT aqui. Nossa senhora, me irritei. Aí uma hora eu falei assim, pelo amor de Deus, para tudo. E eu conversando. Você está respondendo nada a ver com o que eu estou te pedindo. Aí depois eu parei, se ele está respondendo, se ele não está entendendo, o problema está onde? Na minha comunicação, não é o problema do chat. Que eu estava pedindo umas coisas e ele fala, pelo amor de Deus, você está trazendo nada com nada. E falando nessa questão mesmo, você trabalhando diretamente hoje nesse desenvolvimento, retenção, captação de talentos novos e talentos que você vê nesse processo todo, o que você observa nos profissionais novos que você está nesse processo todo, que mais crescem? Qual que é o diferencial que você bate o olho neles e você já vê o quanto a forma deles se comunicar impacta nessa comunicação ou não? Se você consegue já pegar, tipo, esse aqui
vai dar bom, esse aqui talvez precisa de um caminho a mais. Então, como a gente fala, a gente tem um número muito grande de inscritos dentro do processo. E aí a gente tem ali, né, os requisitos mínimos que a gente considera para entrar ali, né, para essa primeira etapa do processo seletivo. Então, eu tive mais de 600 inscritos, a gente faz uma prova de seleção, onde a gente triou ali em 190, para a gente tirar 40 para essa turma. E aí essa análise a gente faz muito em conjunto. Eu entro com ali a revisão dos skills mais de comunicação, histórico, perfil, onde atuou. E aí a gente tem lá o Jean, que é o nosso arquiteto de solução, sócio e tudo mais, também consultor, que ele avalia muito mais a parte da formação técnica, que entra junto, né, para você poder ali compor, né, um consultor onde ele vai poder navegar na comunicação, no entendimento, mas também depois poder repassar o que ele precisa ser executado da parte técnica. Então, assim, é um conjunto de habilidades. E aí a gente vê hoje, por exemplo, eu já tive consultores que são extremamente excelentes profissionais com conhecimento técnico, mas que não conseguiam se comunicar ou que têm uma postura inadequada junto ao cliente, ao time, e aí você não consegue atuar com um tipo de perfil desse jeito. Então, assim, é uma área que, como eu te falei, ela é uma área que ela tem migrado muito para um perfil que tem que ter um misto. Você precisa se comunicar bem, você tem que ser um bom ouvinte também, para você poder transformar de tudo aquilo, né, num bom projeto, uma boa execução. Então, a gente tenta aliar esse misto, porque o intuito é formar. Então, tem um conhecimento, já atuou, tudo vai agregar, vai somar. E aí você vai acompanhando, e os meninos falam muito isso, assim, no processo do envolvimento nas videoaulas, do quanto a pessoa se dedica ou tira dúvida na mentoria, seja assim, porque a gente fala, ali é o nosso ambiente seguro. Não entendi, tô com dificuldade, não tem problema. Tá aqui para perguntar, tá todo mundo em desenvolvimento. Agora, se a pessoa meio que se esconde, ou se usa muita, né, outras, né, ferramentas para entregar as coisas prontas, vai chegar um momento que você não vai ter essa rede de apoio. Então, assim, a gente tem percebido que das primeiras turmas para agora, cada vez mais eu preciso de habilidades, do misto de habilidade, de comunicação, né? E aí a gente depois, nesse processo, eu sempre faço um bate-papo com eles para entender, procuro hoje, faço acolhimento para ter interação, porque é isso, você não vai trabalhar isolado sozinho. E se você não tivesse jogo de cintura ou você não se comunicar, e mesmo para o cliente, muitas vezes não tem mulher, não vou cumprir com o prazo. É sempre ser transparente e jogar limpo, porque no final tudo vai dar certo. O problema é você ficar escondendo muitas vezes a sujeira para debaixo do banco, ou você achar que sozinho você vai trabalhar e vai fazer tudo. Porque ninguém faz nada sozinho, não adianta. E a velocidade que o mundo está tomando essa proporção, quando a gente olha para trás, o ritmo que a gente vivia, que as coisas aconteciam, a nossa infância, a nossa adolescência, ela veio de um ritmo onde parecia que a gente tinha tempo de resolver problemas ou de criar soluções ou se desenvolver. Parecia que a gente trazia um ritmo metabólico, universal, parecia que o relógio realmente andava num cronômetro um pouco mais lento. A gente está nessa quantidade de informação que parece que a sensação é que o mundo, eu falo assim, quem acelerou o relógio? Porque a gente está vivendo assim, aquela verdadeira roda de hamster, né? Uhum. Começa a segunda, quando é terça, quando é quarta, já é segunda-feira de novo. A gente entra nesse fluxo, vida, pessoal, família. De vez em quando a gente está tão envolto naquela dinâmica de trabalho familiar, naquela rotina, que chega uma hora que a gente parece que é parte daquela engrenagem automática e a gente perde nosso movimento de essência. E quando a gente se dá conta, a gente já não sabe mais o que a gente é, como a gente é, o que a gente gosta. A gente está tecnologia, IA, negócio, trabalho, dinheiro, a gente vive nesse flow. E em alguns momentos a gente precisa literalmente, sabe aquele start, parar na vida. Eu não sei se você já teve aquele movimento ou não de parar a sua vida, de dar aquela refletida. Eu falo, não é a crise dos 30 nem dos 40, mas eu falo assim, é aquele movimento da nossa vida de parar e entender. E às vezes a gente se dá conta que a gente passa uma vida inteira utilizando essa voz interna que está aqui para a gente fazer o quê? Absorver, tipo esponja, literalmente, tudo do mundo num ritmo e num processamento aonde a gente fica simplesmente sendo mais uma peça de uma engrenagem, até que vem a vida e nos dá aquele movimento assim, quem é você? O que você gosta? Qual é a sua verdadeira voz interna?
se você pudesse se ouvir lá de criança, na adolescência, na vida atual. A gente, às vezes, nesse movimento gigante de agradar os outros, de ouvir os outros, a gente silencia a nossa voz interna e quando a gente se dá conta, a gente simplesmente se perdeu pelo caminho. E aí a gente entra naquele flow da Alice no País das Maravilhas. Se eu não sei mais para onde eu vou, qualquer caminho serve. E eu tenho pego muito adulto que vira para mim e fala assim, eu não sei mais o que eu quero, eu não sei mais sonhar, eu não sei mais para que caminho seguir, eu não sei mais se eu sou bom nisso ou não sou bom. E a gente chega a um conflito interno porque a gente silencia a nossa voz e dá voz ao mundo inteiro. E aí a pergunta que eu faço para você que está assistindo de casa, qual é o teu movimento? Quem é você? Do que você gosta? Qual é a música que você gosta? Qual é o prato que você gosta? Qual é a cor que você gosta? Verdadeiramente, sem influência. O que a sua voz interna daquela criança, daquele adolescente, ainda existe dentro de você? Não desse adulto responsável que segue processos, que segue o que o mundo te fala. Quando você olha para dentro de você, quem é você? Do que você gosta? Qual é a tua essência? Do que você tem vontade? Você parou para pensar quantas vezes do dia você sorri? Você se diverte com você mesmo com coisas simples. E quando a gente dá essa parada na vida, a gente entende que muitas vezes a nossa voz é a que precisa ser a mais ouvida, para a gente não se perder no caminho, não se perder na vida, não se perder no espaço. E é exatamente esse o movimento que eu quero agora trazer para a nossa conversa aqui, sabe, Ali? E por detalhe, a gente já acabou o mate, porque a gente secou uma garrafa térmica aqui, ó. Estamos precisando de uma garrafa maior. E assim, até o nosso mate rendeu. Ó, a ervateira Taquará está precisando aqui, ó. O mate já deu uma desandadinha aqui. Mas hoje, ó, o mate foi patrocínio da RJ Produções aqui, do Romiel, maravilhoso, que fez o mate pra gente, mas a gente tomou a térmica inteira. E quando a gente fala em não se perder, a gente começa a entender quem é a gente, do que a gente gosta. A gente, às vezes, está nesse foco de trabalho, mas a nossa vida, literalmente, ela é um sopro. E a Ali, hoje, conta pra mim essa Ali de hoje, que tem uma bagagem profissional gigante, que tem filhos maravilhosos, uma vida profissional linda, que a gente olha para trás, assim, eu tenho um orgulho gigante dessa mulher que está na minha frente, porque ela conquistou muito mais. Quando a gente ontem sentou para conversar, olhando para o passado, a Ali que está na minha frente aqui, eu nunca ouvi da Ali do passado tudo que a Ali de hoje conquistou. Mas essa Ali de hoje, se ela tivesse que olhar para a Ali adolescente lá atrás, o que você falaria para aquela Ali? O que aquela Ali viveria? Ou o que conselho você daria para aquela Ali que ela não podia perder? Ai, me emociona. E deixa rolar. E deixa rolar, né? Então, assim, ó, parabéns, você conseguiu. Ou você tá no caminho certo, ou você tá percorrendo um caminho lindo. E eu tô exatamente nesse momento, né, Miguel? Acho que eu tô num momento onde eu tô fazendo uma pausa, assim, uma pausa, né, de reconstrução, de resgate, assim, né, da minha, né, do que eu gosto, da música, da comida. Porque por muito tempo, né, eu acabei entrando nessa engrenagem muito, né, acelerada da vida profissional e automaticamente dos filhos. Então, eu tenho um filho de 18, uma filha de 10 e o Lorenzinho com 7. Essa cara de menina. E aí acaba que você vai, como eu falei, para nós mulheres é a necessidade fisiológica, é a necessidade emocional que a mãe ocupa um espaço, né, na vida dos filhos. Claro que eu sempre tive uma rede de apoio, né, bacana, mas mãe, né, acaba tendo, né, uma responsabilidade e aquela questão muito mais. E sempre trabalhando. E com aquela sensação de culpa, porque o Pietro foi muito cedo para a escola e eu precisava trabalhar, na época era PJ. E aí aquela sensação de você, como que eu vou conciliar, eu vou crescer profissionalmente, mas também deixando de ser mãe, né? E equilibrar os pratos. E por muitas vezes eu me cobrei não sendo, né, uma mãe tão presente, o educar, a questão do amor, do carinho. E daí veio a segunda. Quando veio o terceiro, eu entrei em desespero. Meu Deus, como que eu vou dar conta de amar, educar e trabalhar com 3? Mas tá aí.
eles são, né, meus maiores tesouros, eu falo muito isso. E aí eu sempre tive muita preocupação de dar amor, carinho, educação e participar disso tudo. Mas aí quando eu migrei para a área, principalmente, né, para a área de tecnologia, que eu já comecei a ter essa flexibilidade de trabalhar remoto e estar em casa, isso ajuda muito na questão, né, da rotina do dia a dia, de estar para a escola, de estar no inglês, de estar, né, nas consultas e tudo mais, facilita muito. Mas, assim, ó, é muito engraçado isso tudo, porque eu sempre me cobrei muito, né, essa ausência. E aí entra naquela questão de você ter qualidade e não quantidade de tempo, que é difícil para a gente conciliar, porque a gente sempre tem esse pré-julgamento nosso e das pessoas. Ai, mas você deveria parar de trabalhar e cuidar só das crianças. Muitas vezes, até financeiramente, faria sentido, ou poderia ter feito, mas as coisas foram tendo um outro rumo e não parei, não me arrependo. Mas tem mulheres que fazem essa escolha e está tudo bem também. A hora que você puder retomar e se dedicar para a tua vida profissional, você vai fazer. Eu acho que não existe o certo e o errado. O problema é essa questão do julgamento. E aí, semana retrasada, eu cheguei em casa, porque terça e quinta eu vou para o escritório. E aí eu cheguei, e aí fui recebida pela Valentine, que ela é super intensa, amorosa, todos eles são, mas ela, assim, é um furacão, né? Menina do meio. E aí ela falou assim, mamãe, eu fiz um poema para você. Nossa, eu já, coração vai, né? E aí eu falei, tá, filha, me fala qual que é o poema. Aí ela lendo, né? Porque ela estava fazendo uma tarefa. A melhor parte do dia é quando a minha mamãe chega em casa com aquele sorriso radiante e aquele abraço caloroso. Cara, eu me desmanchei. Eu falei, Deus, obrigada, porque eu tô no caminho. Então, não importa o tempo que eu tô fora, ao mesmo tempo que eu tô fora, eles estão me esperando, eles sabem que quando eu chego, eu vou estar com eles. E eu procuro, né, sempre estar muito ativa, participando de tudo com eles e cobro, brigam, eles também têm as diferenças, têm dificuldade, têm limitação. Mas essa questão, assim, de olhar, assim, sabe, da tua pergunta, assim, olhando para a área lá do passado, eu sempre quis ter uma família. Meu sonho era ter filhos, né, porque eu venho de uma família grande, eu sou mãe chocona, eu sou a tiazona, eu sou a Dinda, eu gosto de casa cheia, eu gosto de cozinhar, eu gosto de gente, eu gosto de família. Mas também, ao mesmo tempo, eu também sempre quis ser uma profissional, né? Conquistar meu espaço. A gente vem de família simples, a gente tem sonhos, né? Objetivos também, né? Pessoais, de poder viajar e de poder ter, né, um conforto. E hoje, onde eu estou, ver que a Ali conseguiu ter, né, a família, os filhos estão ali e se dividir também, que muitas vezes eu me julguei de não estar, também consegui me dedicar 100% do trabalho porque eles estavam doentes, porque você tem que se limitar a uma coisa ou outra. Então, o que eu falaria para a Ali, menina, lá do Premem, você está no caminho, você conseguiu, você está curtindo. A tua trajetória é fantástica, porque eu também, né, vivo muito para minha mãe, para os meus irmãos, a gente é muito unido com relação a isso. Então, assim, eu já sou uma vitoriosa, sou uma abençoada por tudo que eu conquistei. E eu tenho muito orgulho de você, mais ainda. E você falou uma frase, assim, que também me faz refletir um pouquinho. Você falou assim, o quanto a gente se cobra de ser boa mãe, de ser presente. Mas tem algum momento que você se cobra por ser uma boa Ali com você? Então, e aí nesse tempo todo, a Ali ficou esquecida. Porque a Ali ficou dedicada para os filhos, para o trabalho, para a dona de casa, na época esposa. E a Ali se perdeu. A Ali se perdeu dela, do que ela gostava, do que ela queria, do que ela realmente fazia. E aí acaba que a gente se perde, porque você se cobra tanto para ser uma boa mãe, uma boa esposa, para você ser uma boa profissional, que você esquece de você. E aí quando a vida bagunça e a casa cai, que você olha e fala, peraí, cadê o que eu gosto de comer? Cadê o que eu gosto? Qual é a minha cor preferida? Qual é a minha música? Porque e a gente falou muito antes sobre isso. A gente é uma geração que foi... Minha mãe, né? Sempre criada para você servir. E eu sempre, né, cuidar de tudo e fazer, porque era também, né, dos meus atos de amor a servir. Mas eu não me servi. E aí eu me perdi. E aí esse processo desse resgate, e aí é um dos pontos que eu falo muito para as mulheres, que muitas conseguem não se perder nessa trajetória de mãe, de profissional, e de sempre se olhar.
E eu não tive isso, não fiz isso, mas eu tô nesse processo desse resgate. Então, para quem tá sempre, né, não se perca, de se posicionar com o que gosta, com o que quer, com o gosto, com a comida, com o carro, com qualquer coisa. É você sempre expressar a tua opinião com o sabor da pizza, porque você se perde, você sempre vai se doando. Pra quê? Deixa. Vou. Não tô afim de... Não, mas vamos, né? Pra que eu vou ficar sendo do contra? E a gente se perde, e a gente se esquece. Mas sempre é tempo de recomeçar e se resgatar. Você sabe que eu tenho conversado muito com amigas, com adolescentes, eu dou muita aula para jovens. E justamente essa é uma das bandeiras. Quando eu escrevi o livro O Poder da Voz, ele não é um livro de técnica de voz propriamente, no sentido assim, ele não é um livro que você vai entender sobre aquela técnica do tom de voz de afinação, né? Não, ele é um livro onde a gente fala do poder da voz interna. E virou meio que uma bandeira. Quando eu falo da voz interna, para uma geração, como que eu controlo e eu entendo o poder que a nossa voz tem, que é ela que vai gerar o teu pensamento, ela que vai gerar o teu conhecimento, tuas expectativas. Mas a gente precisa entender o poder que essa voz tem e, principalmente, para quem está na nossa fase, resgatar esse poder dessa voz, mas principalmente para uma geração jovem, quando eu dou aula para os adolescentes, de algumas faculdades, não se perca na sua voz, porque quando você perde esse detalhe, a gente acaba passando uma vida fazendo pelo que as pessoas imaginam, pelo que a sociedade cobra, por às vezes evitar um ruído de comunicação para não desagradar alguém, você acaba cedendo, e no ceder você deixa de você entender quem você é. E é justamente isso o poder da nossa voz, é da gente não se perder no caminho para agradar o outro, para se encaixar no outro, num relacionamento, num trabalho, num sonho. Eu vejo muitas pessoas entrando nesse flow, muito que não falo assim, não é uma crítica, tá, gente? Mas assim, é um olhar pra gente ter um cuidado. A gente vê muito do padrão da internet hoje, de mentor, de tal. Você tem que ter um Rolex, você tem que ter a Ferrari, você tem que falar tal coisa, você tem que se portar, você tem que se vestir. Nesse movimento do você tem que a gente se perde. E o grande presente da vida é a gente poder se reescolher, se resgatar, se evidenciar todos os dias novamente. E eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é da nossa comunicação clara com a gente mesmo, de entender quem a gente é, o que a gente quer ser, o que a gente gosta, para todos os dias a gente se escolher. Se escolher dar certo, se escolher viver. Então, essa é a minha bandeira maior hoje, é o poder da voz, ele começa de dentro para fora. Exatamente, porque assim, quando você se ouve, você se escolhe, tudo vai fluir. Seja para o teu trabalho, seja para o teu relacionamento, seja para a tua vida em casa, como mãe, como fora. Porque quando você sempre vai, né, se encaixando, ou se permitindo, ou se doando para não gerar ruído, chega uma hora que você se perde e tudo vai desmoronar. Uhum. Porque você não sabe mais quem você é, e daí, ao mesmo tempo, você cedeu tanto que a tua vida pessoal e profissional também não sabe mais quem você é, o que você gosta, o que faz. E aí, tudo se perde. E é um processo que eu falo muito, e eu tenho falado muito também para a Valentina e para os meninos. O Lourenço, às vezes, fala assim, tanto faz. Eu falo, não, filho, o que você quer comer? O que você gosta? Não que sempre vai ser, a gente vai estar cedendo, mas para eles já irem aprendendo a se posicionar e não se encaixar. Uhum. Porque, às vezes, sim, porque no relacionamento também é 50-50, você vai... Ontem a gente estava falando muito com seus pais ali, a questão de o que um gosta, o que o outro gosta, para que tudo vá entrando no equilíbrio. Mas, normalmente, a tendência é das mulheres cederem sempre muito mais. Uhum. Se encaixarem muito mais, porque ela acaba abrangindo uma fatia maior dos filhos, da casa, do trabalho. A gente é muito mais flexível, a gente se adapta muito mais. E a gente se perde muito mais fácil. E esse se perder, a gente se perde. E que nem eu falo assim, pode parecer irônico falar, mas seja egoísta. A gente foi criado a entender que ser egoísta é ruim. Calma, tudo tem 2 pesos e 2 medidas. Nada é ruim ao extremo de um lado e nem do outro. Mas a gente precisa aprender que ser egoísta, muitas vezes, não é negativo. Mas em que sentido? Calma, não é fazer mal para o outro. Mas a gente precisa, nessa balança, equilibrar. Em alguns momentos, é ser um pouco egoísta com você, com o seu gosto. E eu sempre falo,
não é um desagradar, mas é equilibrar para que eu também tenha uma voz ativa do que eu gosto, do que eu quero, para eu me preservar quanto ser humano. Porque senão a gente se dá conta que você passa uma vida inteira naquele ciclo de Maria ali, porque um viveu, porque o outro viveu, é para um, é para outro, é para um, é para outro, e no final das contas, quem é você? Você passa uma vida inteira sendo o que todo mundo imaginou de você, o que todo mundo esperou de você, o que todo mundo projetou para você. E quando a gente chega a uma certa idade, você pensa assim, tá, mas qual é o teu sonho? O que você queria de verdade? O que você tem vontade? Porque a vida não é simplesmente passar batido, passar naquela correria da roda de hamster e simplesmente se encaixar. A gente primeiro precisa entender qual é a sua forma. Quando você tem clareza da forma que você é, você pode sim se encaixar aonde você quiser. E isso é comunicação interna e é muito engraçado. Quando você está conectada com você, com a tua voz, você sabe quem você é, você vai sorrir por qualquer coisa, você vai poder fazer guerra de travesseiro, você vai poder cantar, você vai poder simplesmente ser você em qualquer lugar. Claro que muitas vezes a gente vai ter que estar lapidada para aquele ambiente, mas você não perde essa vitalidade, essa alegria de ser, de sorrir, de brincar, de se divertir com coisas simples que você pode aproveitar e você vai deixar de fazer sempre baseado no que o outro quer e espera de você. Isso, porque quando você consegue, né, esse resgate, você ouvir tua voz, é a tua essência, são os teus valores. E você nunca deve perder, porque se em algum momento você, né, perdeu, eles vão ficar ali, né, escondidinho, mas você começa a perceber que daí você começa a flexibilizar demais para muitas coisas e até de coisas que você não abriria a mão, você já vai se permitindo muito mais. E aí esse processo desse caminho de volta, né, que eu tô vivendo, que eu tô fazendo, tem me feito refletir muito sobre isso, né? Sobre, né? E até muitas vezes não me importa também se você em algum momento se perdeu e se não é errado, porque a vida, a rotina, o mês, o ano te cobra. Mas eu acho que o que é importante é você sempre daqui para frente não se perder mais, né? Não se permitir não ouvir mais. E quem, às vezes, né, quem estiver ouvindo e está num processo assim, sempre está refletindo. Essa minha voz, cadê? O que eu quero? O que eu, né, eu ouço? O que eu gostaria de fazer? O que eu gostaria de comer? Para onde eu gostaria de estar? Ou se permitir ter um momento nada, a tua caixinha do nada também. Porque senão você não sabe mais quem é você. E quando você perde quem é você, você não encontra qualquer coisa serve. Qualquer momento serve, qualquer... E aí é onde a gente abre brecha para uma depressão, para um desânimo, para uma situação onde a gente se torna vulnerável à comunicação do outro. Exato. Gente, esse assunto, né, é incrível e é uma aula, porque é muito além da gente só falar do nosso profissional, porque existe uma atividade, até eu vou aproveitar para fazer essa atividade, vou propor para você em casa e vou fazer com a Ali, tá? Vamos fazer um teste aqui, teste social, e você vai testar. Faça você também em casa. Eu te desafio a fazer isso agora. Você vai tirar um minutinho para você fazer o quê? E olha como é uma atividade. Eu não sei se você já fez isso, provavelmente já deve ter feito, já deve ter aplicado, mas eu gostaria, Ali, que você falasse de você para mim, mas sem falar nada do seu trabalho, da Ali profissional. Eu quero que você fale sobre a Ali para mim, sem referenciar nada profissional da Ali e também da parte dos seus filhos. Eu quero que você apresente a Ali para mim. Ai, meu Deus. Sendo a Ali. Ai, quem é a Ali? Então, a Ali é uma menina, acho que sonhadora. Ela é uma pessoa que ela gosta de ver a vida com bons olhos. Ela sempre procura ver o lado bom das coisas. É uma pessoa que gosta de pessoas, é uma pessoa que gosta de estar rodeada de gente, é uma pessoa que está se desafiando no processo de se ter momentos também de solitude. A Ali é um misto assim de emoções. Eu sou intensa, ao mesmo tempo emotiva, bagunceira, feliz, assim. Eu acho que eu procuro sempre olhar por 2 prismas as coisas. E
E o exercício do não julgamento, que é uma coisa que tem me feito muito, muito, muito bem, assim. Eu acho que esse é um resumo da Ali, um furacão. Eu falo que eu sou um misto. A Ali, você pode contar com a Ali para o que você precisar, a hora que você precisar. A Ali é aventureira, a Ali é do mato, a Ali é da praia, a Ali é do rolê, a Ali é do chimarrão. Essa é a Ali. Joia. E fácil fazer essa atividade, Ali? Nem um pouco. Não é porque a gente sempre está associado a alguma coisa, ou é o profissional, ou é os filhos, ou é a mãe. E para mim, acabou sendo um pouquinho porque eu estou nesse processo de resgate, terapia, né? No momento ali muito, muito voltado também com a minha parte, né, espiritual, que eu tenho fortalecido muito. Então, teve aí um facilitador, mas há algum tempo atrás eu não teria como te responder isso. Porque eu estaria associando muito a mãe, ao dia a dia, ou ao trabalho, porque é a vida, né? É o que eu vivi o tempo todo. E você que está em casa? Fácil fazer essa atividade? Você conseguiu? Desafie-se a fazer isso. A primeira vez que eu tive que fazer isso, eu dei uma travada, e toda vez que a gente está numa atividade, eu faço isso muito com os meus alunos. Na academia, quando eu tenho um programa que é a Academia da Fono, onde são várias atividades, tem muito conteúdo gravado sobre cuidado vocal, sobre como você utilizar alguns exercícios, o que fazer, o que não fazer com a voz. Tem muito conteúdo gravado, mas a gente também faz um encontro, de vez em quando, uma vez por mês, a gente faz um encontro ao vivo no Zoom. E muitas vezes eu faço essa atividade com os alunos, é pedir para eles, apresente, fale sobre você, sem dizer sobre a sua profissão, sobre a sua família, quando é casado, quando é mãe. E muitas vezes eu pego muito empresário ou mentores, que quando você faz essa pergunta, a pessoa trava. Ela não consegue saber quem ela é. O que ela gosta, quem ela é. E a primeira vez que eu fiz, eu parei, eu travei. Quem sou eu? Mas exatamente, assim, ó, e eu, exercício recente, porque eu comecei a voltar a fazer coisas que eu não fazia. Jogar vôlei era uma coisa que eu amava. Eu voltei a jogar vôlei. Eu comecei a correr e caminhar e fazer trilha e descobrir coisas que eu gostava e que eu nunca tinha feito. Então, por estar nesse processo de resgate de quem eu sou, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu quero daqui para frente. Então, o que eu vou me permitir e aceitar daqui para frente também. Então, mas assim, os primeiros, nossa, nunca era só filho, casa, trabalho, filho, casa, trabalho. Que é o que acabava sendo a minha vivência, né, diária, por muitos anos. E essa voz é uma atividade para a gente fazer todos os dias. Quem você é? Você é de casa. Sua voz, ela fala quem você é? E quem você é, de verdade? Tirando placa, porque eu sempre brinco assim, quando a pessoa, ela parte, ela tem uma alta celestial, que no hospital a gente nunca fala, né, que a pessoa morreu. A gente sempre fala que ela teve alta celestial. Nesse momento, a gente não lembra do trabalho. Quando a pessoa, ela evolui, a gente consegue definir ela pelo quem ela era. Todo mundo pode falar, era uma excelente profissional, nossa, ela trabalhava muito bem. Mas é nesse momento a gente lembra quem a pessoa é de verdade. E por que a gente não fazer isso com a gente em vida? Sabe que é engraçado, porque muitas vezes, muitas pessoas, assim, eu tenho muitos amigos, família, nossa, Ali, como que você dá conta? 3 filhos, trabalhar como você sempre deu conta. Eu nunca dei conta. Eu entrei num loop automático. E o porquê que eu não dei conta? Porque eu me perdi. Então, para muitas pessoas falavam assim, nossa, Ali trabalha, estuda, 3 filhos, cozinhava, cuidava da casa, da roupa, tinha sempre, né, uma rede de apoio, uma mulher que estava comigo, a minha diarista, mas porque as crianças eram a minha comida, a roupa, aquele cuidado, estudar e tal. Então, assim, não dei conta, nunca dei. E eu sempre falava assim, cara, eu não dou conta, eu entro no automático. E eu tanto não dei conta que eu me perdi. Eu não ouvi a minha voz, eu perdi a minha essência, né? Muito disso. Então, nunca a gente vai dar conta se a gente não conseguir gerenciar, administrar, mas colocar como prioridade a gente mesmo. Porque você vai estar bem, você vai cuidar do resto, senão vai chegar um momento que tudo vai cair. E parece clichê a gente falar, né? Aquela velha frase, coloca sempre a máscara de oxigênio em você, depois nos outros. Deveria ser uma regra básica que a gente aprendesse de casa, sempre isso. Mas aí, quando a gente olha para essa narrativa da máscara de oxigênio, parece que a gente aprendeu que você não pode ser egoísta. E fazer isso parece ser egoísta. Só que a gente precisa lembrar, todos os dias, uma atividade. Acordo de manhã, quem eu sou?
sabe? Fale algo bom para você, com você mesmo. Não deixa para você ser a última pessoa que você vai se comunicar. É muito interessante, porque eu uso muito aquilo. Cuida primeiro do teu CPF, depois do CNPJ. Ou depois do CNPJ, que seria a família. Porque eu digo assim, a gente não acorda de manhã verbalizando bom dia para você. Você já sabe sair falando. Bom dia para o fulano, bom dia para a família, bom dia, vamos fazer o que você quer. Você esquece de dizer bom dia para você, de se desejar algo bom, de se escolher, se escutar. Nossa, se priorizar, acordei. né? O que eu quero para mim hoje? O que eu preciso hoje? O que eu gostaria hoje? E a sua voz, ela precisa ser a prioridade. Porque eu sempre falo, quando você cuida de você primeiro, que você está saudável, você está brilhando, você está feliz, você está radiante, tudo ao teu redor brilha diferente. Flui, as Flui, coisas é fluem. lindo, a energia é positiva. Então, esse muito é a missão de quando a gente fala assim, tanto que o próprio nome do podcast, escute a sua voz. E quando eu falo escute a sua voz, eu não estou falando para você escutar as nossas vozes. O próprio podcast já fala, escute a sua voz. E toda vez que a gente está aqui sentado, fazendo esse momento aqui, eu trago muito fora daquelas perguntas de narrativa de entrevista profissional. E é justamente para a gente parar esse momento aqui no podcast e fazer esse nosso bate-papo. Por isso que é o informal, da gente tomar um chimarrão, tomar um café, uma água. E eu falei para ela no começo, ela, o que a gente vai conversar? Eu falei, seja você. E o nome do podcast é justamente esse, escute a sua voz. Nesse momento do podcast, sentada aqui, eu só quero que você escute a sua voz. Eu não quero que você escute o mundo. Eu não quero que as pessoas tragam a bagagem para a gente trazer conselhos. É para você escutar você. Tanto que a sala tem um vedamento acústico perfeito para que você escute você. É bem isso. Eu acho que a gente se perde. E esse momento é tão importante. E aí, às vezes, as pessoas olham assim muito, até porque a gente olha assim, parece tão fácil para o outro fazer, a gente vê ali muitos exemplos, assim, e às vezes, eu falo muito de mim mesmo, porque às vezes as pessoas olhavam para mim, né, você dá conta como isso, que eu quero... Não é, a Ali erra, a Ali falha, a Ali tem milhões de defeitos, tem muita dificuldade, e principalmente nesse processo de se perder e desse resgate, de estar ouvindo, né, a minha voz e dessa reconstrução. Eu falo e eu tenho resgatado muito com as meninas do trabalho, as minhas amigas do jazz, a minha filha, para não se perder, para que a gente fortaleça esse movimento de ouvir a voz, se permitir, se ouvir, se encontrar, não ter vergonha, não ter medo de ser egoísta no sentido de que o que eu gosto, o que eu quero hoje para mim, o que eu vou priorizar, né? O que é importante realmente para mim, os meus valores, a minha crença, porque às vezes a gente se esconde por vergonha ou para caber naquele grupo, para pertencer daquilo lá. E aí você vai se perder e as coisas vão, em algum momento, né? A vida ela vai te cobrar. Então, eu acho que é mais nesse sentido. E eu tenho feito muito esse exercício, né, diário. E o quanto tem me feito bem, né? E não, eu falei que daqui para frente não vou mais nem me permitir, vou me permitir estar sempre me priorizando e sempre incentivando quem está do meu lado a fazer essa prática, porque não é errado, não é feio, não é egoísta. Sempre se priorize. E justamente com isso do escute sua voz e de tudo que a gente conversou aqui hoje, imagina, porque esse podcast ele vai ficar gravado, vai ficar no YouTube, essa gravação ela vai ficar para uma vida toda. Da mesma forma que a gente olhou para as fotos do passado, o podcast ele vai ficar justamente para ser esse divisor de água. Se a gente fosse criar uma cápsula do tempo para você abrir daqui 10 anos, o que você gostaria, pensando em escute a sua voz, o que você gostaria de dizer para a Ali daqui 10 anos, através da sua voz para ela, Ali? Eu acho que eu falaria para ela assim, não importa onde você tá, importa onde você quer chegar e curta o trajeto, só curte, porque tudo que vem acontecendo, tudo que vai acontecendo é aprendizado, é vivência, curte, sejam as coisas boas, sejam as que não são tão boas, mas elas vão fazer parte da tua vida, da tua história. E a gente vive numa busca da felicidade, e a gente esquece de curtir, né, o trajeto, os momentos, as pessoas, de ser grata por estar aqui.
E eu tenho praticado muito exercício. Então, o que eu deixaria para ela de recado daqui 5, 10, e eu tenho escrito muito isso para reforçar, é curta o trajeto. Viva um dia de cada vez, se permita, que as coisas vão encaminhando, vão acontecendo. Ai, que lindo. E a gente já está encaminhando para o final desse podcast. É lindo, gente. E assim, já deixando aqui que a casa é sua, o podcast é seu, minha amiga. Assim, você é muito bem convidada, com muito carinho, muito amor. Eu quero que você volte para gravar muitos e muitos episódios, porque a Ali é uma pessoa com um coração gigante e que eu quero muitas e muitas vezes trazê-la você para cá, que a gente viva muitas aventuras juntos, que a gente se permita ter muitas histórias, muitas fotos para a gente gravar. Então, já lembrando, gente, se você chegou até aqui, curta, compartilha, siga o canal do podcast, escute sua voz da Fono. Já, ative as notificações para vocês estarem por dentro, porque todo domingo a gente vai trazer um episódio novo para vocês acompanharem, com histórias, com momentos. Eu falo que é a gente ouvir a nossa voz e a gente transformar vidas através dela. E tem um ritual aqui do nosso podcast, Ali, que assim, no final, só lembrando, rede social da Ali, Alexandra.leonardchique, LinkedIn mesmo, e da Escota, escota.com, escota com 2t.com. Muito bem. E vocês também vão ver lá no podcast, lá no Instagram da Fono, que vocês acham a Ali lá, porque ela é minha amiga cativa pro resto da vida, então assim, ela já nem tem como fugir disso. Mas, Ali, tem uma frase que a gente sempre encerra o nosso podcast, que é assim, o escute sua voz quando você escuta a sua voz, qual mensagem você deixaria para quem está em casa ouvindo você? Uma frase, uma mensagem final. Escute a sua voz para quem está em casa. Escute a sua voz e se permita. Se permita viver, se permita errar, se permita mudar, se permita se reconstruir e se permita viver. Eu acho que isso resumo assim o que eu deixaria de mensagem para quem está em casa. Para que o trajeto, o resto, as consequências, elas vão acabar acontecendo. E o mundo só te devolve o que você espalha aí. Você só vai colher o que você realmente plantou. Uau, gente, que lindo. Anotaram, pega isso para vocês. E assim, Ali, só tenho que agradecer. Não só agradecer aqui nesse momento a questão do podcast, mas eu sempre falo assim, é honrar as pessoas da nossa vida. Eu sou extremamente grata a Deus por ter cruzado meu caminho, minha vida, você. Olha, eu vou me emocionar no final, gente. Pela amizade de anos, pelas histórias, pelos marcos. Eu tenho certeza que a gente viveu coisas lindas no passado e que Deus está sendo maravilhoso nos reconectar nessa fase. Porque eu sei que a gente tem muita coisa daqui para frente para viver, tem muitas histórias que a gente vai escrever ainda, e eu sou grata por você, pela tua família, pela conexão, pelo aprendizado que eu tenho, principalmente para os abraços mais gostosos do mundo. Muito obrigada por me honrar estar aqui. Você é uma pessoa que eu amo de coração, uma pessoa incrível profissional e pessoalmente. Vocês têm que conhecer cada vez mais. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje, viu? Ai, amiga, eu também me emociono. Eu sou muito grata por você, tua família, por tudo que a gente viveu. Ontem eu abracei ela, minha pequena, eu sempre era gigante, a girafa da turma. E assim, tá vivendo essa experiência, dividindo esse momento com você. Acho que Deus, ele sempre foi muito especial comigo, porque desde o momento que a gente se conectou e agora esse momento que a gente tem se reencontrado tem sido essencial e importante para minha vida. Você sabe que eu sempre vou estar aqui para te dar colo, abraço. Você também sempre me deu muito colo e abraço. E a gente vai viver muita coisa linda ainda, muita história, muitas memórias, muitas fotos. E obrigada. Obrigada pelo convite. Estava muito nervosa, preocupada, mas assim, obrigada por poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, do meu momento e com certeza voltarei mais vezes. Estou muito, muito feliz. Ai, obrigada. Eu te amo. Eu também te amo muito, 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 muito. E eu sou um pedacinho do que você transformou na minha vida. Muito de quem é a Cleidira hoje é porque eu tenho uma base de amizade. E todas as pessoas que passam aqui também são pessoas convidadas, porque todo mundo que passa na nossa vida nos lapida um pouquinho de cada forma. E você que está em casa também faz parte dessa história, faz parte do podcast. Se você está assistindo, eu tenho certeza que você também tem pessoas incríveis na sua vida que transformam o seu movimento, que transformam a sua realidade.
E eu sempre falo, quanto maior é o nosso poder da voz, não importa o cargo que a gente está, o cargo que você ocupa hoje, ele não te define. Mas é a comunicação da onde você passa, a comunicação que você tem com você mesmo, a comunicação quando você escuta você e a tua comunicação que reflete na vida das pessoas. Porque eu sempre falo, o poder da nossa voz, ele muda a nossa realidade pessoal, profissional e financeira. E o mundo de verdade, ele escuta quem sabe se comunicar, quem sabe falar e quem melhor propaga o que tem de essência dentro da gente. Muito obrigada. Eu espero vocês no nosso próximo episódio aqui no Escute Sua Voz, o podcast da Fonte das Estrelas. Beijo no seu coração e até o próximo.